abençoe. Glórias a Deus, né? Também estou feliz de ter a minha mãe aqui nessa noite, né? Veio passar uns dias aqui com a gente e nós louvamos a Deus por isso. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, verso de número 28, a primeira parte desse verso. Capítulo 1 do livro do Gênesis, verso de número 28, a primeira parte deste versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Glórias a Deus. Você é um bem-aventurado por ter esta oportunidade, este privilégio de estar na presença do Senhor nessa noite. Nos diz a palavra de Deus, livro do Gênesis, capítulo 1, e o verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai. Somente aqui, meus irmãos. Tome o seu lugar por bondade e nos dê a sua atenção para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ao olhar para a Bíblia, irmãos, isso aqui ganhou a minha atenção e Deus fala ao meu coração, porque desde o primeiro homem, desde o primeiro casal que Deus colocou na face da terra, há um desejo de Deus que este homem frutifique. Ah, pastor, mas esse frutificar está falando em ter filhos biologicamente? Não. Porque depois você vai ver que a expressão continua: multiplicai e enchei a terra. Se você olhar para as palavras de Jesus aos seus discípulos, ali no Evangelho escrito por João, ele os envia para que eles vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você olhar para a palavra de Deus, Lucas, no capítulo 3, você vai ver um homem que está pregando no deserto da Judéia. Este homem é aquela voz que clama, é aquela voz que vem preparar o caminho para o Senhor Jesus, e a mensagem dele é: arrependei-vos e produzir, gerar frutos dignos de arrependimento. E podemos andar pela Bíblia e você vai ver o desejo de Deus em ver o ser humano frutificar. Então, nesta noite, eu quero falar aqui sobre árvores, né? Mas é claro, à luz da palavra de Deus. E há um texto na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 7, e o verso 17. Eu vou pedir para os nossos porteiros, se tiver jovem lá, que não seja o pai que está cuidando do nenê ou a mãe, ou adolescente, manda para dentro. Porque se o lugar é reservado para eles, é para eles estar aqui. Pode ir no banheiro, tomar água, mas o lugar é aqui. Por causa que reserva o lugar, mas aí os lugares ficam vazios e outros poderiam sentar. Então eu não quero ser indelicado, mas preciso falar aquilo que é necessário. Amém, meus queridos? O lugar é aqui. É aqui o lugar está reservado e guardado para eles. Ah, pastor, não quer ficar lá dentro, não estou bem. Não é obrigado a ficar na igreja. Mas se veio para o culto, entra no culto e participa. Amém? Vamos lá. Queridos, a Bíblia diz, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 17, vai mostrar para a gente que existe dois tipos de árvore. Você pode olhar na sua Bíblia, ou marcar para você olhar depois. Ali existe a árvore boa e a árvore má. E o próprio Jesus vai dizer o seguinte: a árvore boa não pode dar fruto má, assim como a árvore má não pode dar fruto bom. Aí, olhando para isso aqui, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá má fruto, ou frutos maus. Quando olhamos para esse texto, aí surge uma pergunta: se Deus nos coloca como árvores que frutificam,
Que tipo de árvore sou eu? Que árvore eu estou sendo hoje? E é claro que às vezes corre na nossa lembrança, na nossa memória, e a gente começa a dar uma olhada, eu já fiz lá atrás aquele, eu já frutifiquei em tal área, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Mas a pergunta é, quem sou eu hoje? Bem-aventurado o homem e a mulher que pode olhar para o seu passado com alegria, como quem que cumpriu a sua missão. Bem-aventurado este homem e esta mulher. Mas Deus pede conta para nós, é do nosso momento. Porque aquilo que você plantou no passado, certamente você está colhendo hoje. Mas se hoje não há um plantio, amanhã não haverá mais colheita. Então, trazendo isso para o reino de Deus, quem plantou lá atrás, a igreja colhe hoje. E o céu nos aguarda com o nosso galardão. Mas aquela igreja que não planta hoje, não haverá quem colhe amanhã. Então a necessidade é frutificar hoje. E quem sou eu? Eu estou frutificando. E o que eu estou frutificando? Que tipo de fruto eu estou gerando, produzindo? Quando eu olho para a palavra de Deus, e se alguém puder me ajudar lá no projetor, por Salmos de número 1 para mim, é um texto bem conhecido, irmãos, da palavra de Deus, mas note que o próprio salmista, inspirado por Deus, ele está tratando de alguém que será próspero, abençoado, bem-sucedido, e ele está fazendo uma comparação como uma árvore. Conseguiram achar lá para mim? Salmos de número 1, então vou ler na minha Bíblia aqui para você acompanhar com a gente. Ia ser ousado em falar de cor, mas vai que eu erro, né? Mas vai falar mais ou menos assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá. A palavra bem-aventurado é feliz. É aquela expressão feliz duas vezes. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem é um homem feliz. Mas olha o que ele faz. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você olhar o verso de número 4, vai dizer o seguinte: não são assim os ímpios. Ou seja, esta bênção que o salmista está falando, está comparando o justo, o homem que teme a Deus, o homem que se afasta do pecado, o homem que não é complacente com a roda dos escarnecedores e nem se detém, ou seja, não vive no caminho dos pecadores, do pecado. Este homem, ele é comparado a uma árvore que está junto às águas, o qual ele dá fruto no tempo certo e as suas folhas não caem. E olha a bênção de Deus: tudo o que ele faz prosperará. E ele continua dizendo: com os ímpios não procede assim. Eu estou pregando Bíblia para você nesta noite. Às vezes o homem corre, esquenta a cabeça, cria, e é bom, você tem que sonhar, tem que correr atrás, tem que se preparar. Mas o homem pensa e repensa: o que eu faço, o que eu deixo de fazer, para quê? Para ser bem-sucedido. Porque todos nós almejamos estar bem, ser bem resolvido, né? Conseguir dia após dia
quem sabe aumentar um pouquinho a renda, quem sabe dar uma estabilidade um pouco melhor para a sua família. É o desejo de todos nós, mas muitas das vezes buscamos em todas as áreas e esquecemos que o segredo de uma vida abundante, feliz, próspera, é estar aonde? No lugar que Deus nos plantou, à beira das águas, guardado e protegido por Deus, e o nosso fruto será abundante. Eu acho interessante que esse texto está dizendo que esta árvore que está plantada junto às águas, a expressão água na Bíblia sempre vai atribuir ao Senhor Jesus. Ele é atribuído à fonte viva, Ele é a fonte que passa a jorrar para a vida eterna. As águas apontam para Ele. Note que Gênesis capítulo 49, verso de número 22, vai dizer o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. O segredo desta árvore gerar fruto em todo o tempo é aonde as suas raízes estão fixas. Quando a Bíblia vai nos falar a respeito de raízes, a respeito do crescimento, eu não posso deixar de falar do Salmo de número 92, verso de número 12. A Bíblia diz que o crescimento do justo é comparado ao cedro, o cedro do Líbano, uma árvore forte, grandiosa, que tem uma durabilidade de anos e anos, ela aponta para algo eterno, é uma árvore de riquíssimo valor, é uma árvore que dura muito tempo, mas é uma árvore que demora para crescer, até 40 anos leva para chegar ao seu tamanho adulto. Mas as suas raízes, elas procuram estar nos lençóis freáticos, nas fontes de água. Muitas dessas árvores que o salmista está comparando, o justo, elas estão plantadas num deserto, e elas conseguem sobreviver no meio do deserto. Aí alguém diz assim, mas espera aí, no deserto é terra seca. Mas aí é que está o segredo, que as suas raízes não estão dependendo daquela superfície visível. As suas raízes podem estar no meio do deserto, mas elas estão nas águas. E ele está comparando o justo desse jeito. Aí eu começo a entender, irmãos, que o segredo de uma árvore que consegue gerar frutos, ter vida no tempo certo ou em todas as estações, é aquela árvore que está em Jesus. Aí se você olhar para João no capítulo, hoje eu comecei a citar a Bíblia aqui, comecei a lembrar agora o negócio aqui, João capítulo 15 e o verso de número 5, Jesus vai dizer assim, que se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Oh, glória. Tu colocou ali para mim essa, é João 15? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Deixa aí, pode deixar aí, tá? Ou seja, quem está em Jesus dá fruto. Agora é tão interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa que é alguma coisa, aí esse texto vai lá e coloca a gente no nosso lugar. Jesus diz, quem está em mim, esse dá muito fruto. Mas aí ele coloca o seguinte, olha a vírgula ali, porque sem mim, nada podeis fazer. Um dia, eu até fiz um devocional falando sobre aquela jumentinha. É claro que isso é para a gente pensar. A jumenta não fala, né? E nem tem sentimento. A não ser que Deus queira que ela fale, porque a Bíblia mostra uma que falou, né? Mas aquela jumentinha, quando ela entra em Jerusalém, irmãos, ela é recebida com o quê? Com aplausos, com folhas verdes, com ramos. Por isso o catolicismo até hoje, eles têm aquele dia chamado Dia de Ramos, Dia de Ramos, é alusivo daquilo ali. Aí imagina aquela jumentinha, um animal simples, devagar, quase parando, mas ela é recebida na entrada principal de Jerusalém com ramos, com flores, com aplausos, com louvores. Mas por que ela recebe tudo isso? Porque sobre ela estava Jesus. Experimenta mandá-la entrar de novo sem Jesus. Ela é só uma jumentinha que corre um sério risco de não deixarem ela entrar.
Então, meu irmão, eu preciso atribuir que tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que o Senhor me presenteou para fazer nessa vida, que Ele me chama para fazer, a glória sempre será dEle. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu estou indo devagarzinho para não ser indelicado com ninguém, mas que esta noite, esta palavra, chegue no teu coração como uma flecha, aleluia, e que você vá para casa incomodado, até brabo com o pastor, mas pensando, que tipo de árvore sou eu? Aleluia. Ao olhar para isso aqui, nossas raízes precisam estar em Jesus, nós precisamos estar em Jesus. E eu começo, irmãos, a viajar pela Bíblia e a pensar. O mesmo João 15:8, põe para mim ali, por favor. Pastor, e se eu não estiver gerando frutos? Se eu não estiver gerando nenhum tipo de fruto, eu estou falando com pessoas espirituais, com pessoas que entenderam o porquê que foram chamados, salvos por Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pastor, eu não quero ser discípulo, mas foi para isso que Ele te chamou. Quando você olha para Mateus 28, verso 19 e 20, por ali, Jesus está comissionando os seus primeiros discípulos e dizendo, agora vocês vão, saiam pelo mundo, anunciando, ensinando, ide fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? O ide de Jesus, a ordem de Jesus foi essa, vocês vão, ensine, mas façam discípulos. E aqueles homens, irmãos, homens matutos, a maioria deles homens meio chucro, uns lá da pesca, outros cobradores de impostos, tinha um que era meio... Como é que se chama esse pessoal aí que é meio terrorista? Tinha um lá também. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando do zelote? Os zelótimos eram um grupo de pessoas que estavam prontos para uma guerra, para uma revolução. É aquele que qualquer coisa dá uma briga. E eu estou falando de homens que Jesus disse, segue-me, segue-me. Jesus não olhou se era bom ou era ruim, Jesus o chamou. E aquele que ouviu o chamado de Jesus e seguiu, quem começou a boa obra há de aperfeiçoá-lo. Jesus não está preocupado com chamar gente boa. Ah, pastor, mas agora eu estou bonzinho, graças a Deus. Mas Jesus não está preocupado se era bom ou era ruim. Ele foi chamando, vinde a mim todos. É o chamado, vinde a mim todos. O briguento, o cachaceiro, o que não era briguento, o confusento, o fofoqueiro, meu Deus do céu, Jesus chama fofoqueiro também. E foi chamando todo mundo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vinde a mim todos. E ele não lançou nenhum fora. O único que saiu fora não foi porque Jesus desacreditou, foi porque ele decidiu ir, que é o Judas. Então, quando eu olho para esse tipo de coisa aqui, ou olho para a Bíblia, a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, porque para ser discípulo de Jesus, eu preciso gerar frutos. É o que a Bíblia está dizendo. O Senhor é glorificado, e vocês vão ser conhecidos como meus discípulos pelos frutos. Então não dá para fugir dessa responsabilidade, porque a gente às vezes está vivendo, meus queridos, às vezes eu me torno até chato de estar repetindo as mesmas coisas, mas alguém precisa estar aqui falando. Às vezes a nossa vida se torna uma rotina, e a gente se torna um mero religioso. Hoje é dia de ir, eu vou. Até 9 horas estou indo embora. Não estou dizendo que você não deve ir 9 horas embora. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que aquilo vira uma rotina, eu venho para a igreja, eu vou para a igreja. E cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Porque é exatamente aqui que Jesus vai dizer, é meu discípulo. É meu discípulo, pelo fruto que ele está gerando.
Agora, meus queridos, o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado, e eu vou mostrar a Bíblia para você. Quem não dá fruto? Mateus 7:19, põe para mim, por favor, ali, enquanto ela vai colocando ali, você empresta sua atenção. Pastor, eu não estou gerando frutos. Se você não está gerando, ainda não é o problema, porque nessa noite o Senhor está falando contigo e te chamando para o propósito. O problema é aquele que não quer gerar. Porque lembra do que João escreve em Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei. Ou seja, esse Jesus que eu estou pregando para você nessa noite, é um Jesus que espera você abrir a porta. Pastor, eu não quero. Ele vai respeitar. Mas olha só quem não gera frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, está falando de bom fruto, então Jesus está tratando com árvore boa. Lembra do que eu li no começo? Árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Então aqui Jesus está dizendo, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança onde? No fogo. E não precisa o enfeitar, não precisa eu parar muito para falar aqui sobre este fogo. Está falando de um juízo. A árvore que não produziu frutos, fogo. Quer outro? Coloca lá para nós, lá Mateus 3:6 também, por bondade. Hoje eu estou dando trabalho para esse pessoal aí, né? Pastor, esse é um texto isolado. Não, tem vários. Vamos colocar 2 aqui. Achou lá, Mateus 3:6? Esse é Mateus 3:6? É 3:6? Então deu um probleminha ali, né? Eram por eles batizados, não é esse o texto que eu queria, então não anotei certo aqui. Mas enfim, o texto de Mateus também vai falar exatamente sobre a árvore que não dá fruto é cortada. Se você voltar para João no capítulo 15, você vai ver que o próprio Senhor está dizendo que aquela árvore que não dá fruto será cortada como lenha e jogado fora. Não é isso aí. Deixa, depois, se precisar, nós achamos. Se alguém, pastor, eu quero saber, nós procuramos e achamos. Mas, enfim, o que eu quero que você entenda, irmãos, é exatamente esse texto. Que a árvore que não está gerando frutos será cortada. 3:10? Põe ali para mim para ver se é 3:10, então. Me ajuda ali, Mateus 3:10. Há uma importância, irmãos, de nós sabermos, de nós compreendermos o porquê que estamos aqui. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Obrigado, irmãos. Tem várias citações na Bíblia, irmãos. Não dá fruto, o machado está à raiz. Quando eu começo a olhar para isso aqui, aí alguém pode me perguntar, pastor, fruto é aí com o microfone na mão? Não. Aqui, irmãos, Deus confiou a oportunidade para nós ensinar o seu povo. Mas o fruto, irmãos, é aquilo que você vai gerar lá no teu dia a dia. O fruto é aquilo que você vai gerar quando você está produzindo pelo reino de Deus. Tem gente que nunca pegou um microfone na mão para pregar, até porque nem todos foram chamados para pregar. Mas tem muito fruto. Já eu vou apresentar para vocês uns tipos de fruto aqui à luz da Bíblia. Mas enfim, há uma necessidade de nós gerarmos frutos. Prosseguindo aqui, Mateus 7:20, coloca lá, mas eu já vou citando aqui para você, que pelo fruto a gente é conhecido. Isso aqui não precisa nem nós cogitarmos muito. Pega uma laranja na mão e você diz, é um pé de laranjeira. Vamos ver um outro fruto? Pega uma abóbora. Não, abóbora não é fruto, né? Só para ver se você está prestando atenção. Mas enfim, você pega o fruto e assim, é uva.
Então, pelo fruto se conhece a árvore. Volto à introdução. Quem sou eu? Essa é a pergunta que você deve fazer. Quem sou eu? Pastor, mas eu sou o Zé, eu sou a Maria. Não, eu estou falando quem você é no mundo espiritual. Que tipo de árvore é você? E que fruto você está gerando? Você ouviu algumas coisas que eu trouxe aqui, falando que tem 2 tipos de árvore. Desde o início do primeiro casal, Deus incentivando-nos a gerarmos frutos. Você também entendeu comigo que se as raízes desta árvore boa estiver em Deus, esta árvore dará fruto independente do lugar. Que tem muita gente, irmãos, que atribui aquela bênção, aquela prosperidade, aquelas coisas que estão dando certo ao lugar. Tem muita gente que pensa, achei o lugar certo. Sabe qual é o lugar certo para mim? Qual é o lugar certo para você viver bem e ser abençoado? É o lugar que Deus te plantou. Oh, aleluia! Quando eu leio Gênesis capítulo 26, eu vou olhar para a palavra de Deus e vou ver um homem que decidiu cavar poços, e ele vai cavando poço. Quando vem água naquele poço no deserto, chega uma turma e diz, esse poço é nosso. E ele não para brigar por causa do poço. Leia Gênesis capítulo 26. Ele segue adiante. Fique com esse poço. Querem brigar por ele? Ele não para brigar. Ele segue adiante e cava outro poço. Quando ele cava outro poço, água novamente. Aí os camaradas vêm atrás e brigam por causa do poço. E ele deixa aquele poço e segue adiante cavar outro poço. E os homens estão brigando e se cansando, até que vai chegar um tempo que eles não vão mais atrás dele. Por quê? O segredo, irmãos, não é o poço. O segredo é quem está comigo no momento que eu estou a buscar as águas. Ou seja, a bênção não está no poço, a bênção não está naquele lugar, a bênção está no Deus que está comigo, quando eu levanto cedo para cavar o poço, quando eu dou o meu suor para cavar, Deus que está comigo é que faz toda a diferença. Aleluia, oh glória. E deixa eu dizer para você que vai chegar uma hora, que aqueles que brigam, que contendem por causa da água, por causa do poço, eles não vão conseguir acompanhar quem anda com Deus. Simplesmente vai ficar a notícia, por onde ele passa, e os poços que ele cava, jorram água, aleluia. Alguma coisa tem na vida desse Isaac, porque aonde o homem decide cavar, parece que ele sabe o segredo, e ele sabe o segredo, irmão. O segredo é andar com Deus, é ouvir a voz de Deus, ser guiado por Deus, e fazer a vontade de Deus. Não adianta você vir para o culto e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir os direcionamentos de Deus, mas não obedecer. Você vem, você ouve, e amanhã, quando você levantar, você começa a cavar o seu poço, gerar frutos. Vou gerar frutos, aleluia. Eu quero fazer aquele pastor falador ficar quieto, e ele não vai pregar mais essa mensagem, porque eu serei uma árvore frutífera. Oh glória, aleluia. E deixa eu dizer, irmãos, para quem está andando com Deus, suas raízes estão em Deus, ligado em Deus. Jesus disse, se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo. É nesse sentido de produzir frutos. Você está em mim, eu estou em você, está tudo certo. E sabe como é, irmãos, o nosso florescer, o nosso gerar frutos? Volto para Salmos 92. Leia na sua Bíblia depois em casa, o verso 12. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o justo, ele floresce como palmeira. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de ver um tipo de palmeira, aquela que dá os coquinhos, que é a que mais tem aqui por nós aqui. Mas aquela é o seguinte, irmãos, independente do tempo, inverno, fruto. Verão, fruto. Primavera, fruto. É mais ou menos assim. Quem já teve uma dessas sabe que ela dá tanto fruto que chega a incomodar quem tem uma no terreno, porque cai e vem. Quando você pensa assim, está terminando os últimos frutos de um lado, já aparece do outro lado outro cacho cheinho, verdinho, carregado.
Oh, glória. Jesus não usava nenhuma mitologia sobrenatural, ele falava de coisas cotidianas. O justo floresce como uma palmeira, ou seja, aquele dia difícil, inverno, fruto. Sequidão do deserto, sol escaldante, fruto. Até porque, irmãos, o cenário terreno, a superfície à nossa volta, não nos impede de gerar frutos. Por quê? Porque nós não estamos presos, nós não estamos sob o jugo daquilo que está à nossa volta, nós estamos em Deus. É por isso que quando você encontra um crente que entendeu quem ele é e quem está com ele, está passando pela prova, glória a Deus. Está passando por dificuldade, glória a Deus. Eu não estou dizendo que nós não sentimos tristeza, eu não estou dizendo que nós não ficamos abatidos, ficamos. É claro que ficamos, nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos. Mas uma coisa é certa, as tristezas dessa vida não dá para comparar com a glória que nos aguarda logo ali. Então nada pode nos impedir de ser frutífero. Prosseguindo. Eu trouxe muita coisa aqui, mas eu não vou muito longe porque nós temos a ceia, né? Você já viu que quando a saúde de alguma pessoa é abalada, as irmãs que trabalham na saúde vão concordar comigo, que o alimento número 1 na cadeia alimentar para trazer, para ajudar na saúde de quem está doente, é fruta. E aí poderíamos falar de inúmeros, eu estava lendo um pouquinho hoje sobre um, e entendi que o limão parece que está em primeiro lugar. E aí eu disse, ô Jesus, o Senhor me fez um limão meio azedo, meio grosso, meio, aleluia, mas é um alimento saudável. E o que eu estou dizendo, irmãos, que muitas das vezes está assim de gente doente e ele precisa de fruto. Aí eu começo a entender que a gente pensa assim, Bolsonaro ia melhorar o Brasil, fez a parte dele e foi. Aí tinha uma turma aí que era a favor do Lula, outros que eram contra, outros a favor, diziam, o Lula vai ajeitar o Brasil. Não. Quem pode melhorar essa terra, irmãos, é os salvos em Cristo, que vão gerar frutos. Nós não estamos subjugados, irmãos, por presidente, por governador, por prefeito, não. A igreja não caminha guiada por leis terrenas, a igreja caminha guiada por Deus. Sabe aquele doente, aquele fraco, aquele que está perdido lá perto da sua casa, é você que vai gerar fruto, aleluia. Quem sabe eu estou falando para alguém que Deus vai levantar como um limão azedo, mas azedo mesmo, mas é um limão azedo que gera saúde. Não é para você ser aquele rinzinho, aquele camarada que reina com todo mundo, que é azedo, que é difícil de chegar perto, não. É alguém que pode até ter suas dificuldades, suas limitações, mas quando ele fala, é Deus falando. O que ele faz é algo que Deus aprova. Aí eu estava observando para isso, quanta gente doente espiritual, quanta gente precisando melhorar, quanta gente precisando de transformação, e a gente começa a olhar, o mundo não está bom, o mundo está cada dia pior, e no meu coração o Espírito Santo de Deus falava através dessa palavra, é você, é os meus discípulos, é a minha igreja que pode mudar esse cenário. Agora, eu já te assustei, porque eu falei que a árvore que não está gerando fruto, Jesus fala, os evangelistas escrevem, que ela será cortada e lançada no fogo. Mas aqui me chama a atenção, irmãos, e eu vou repartir com você um texto, Lucas capítulo 13, a partir do verso 6, se a Evelyn quiser colocar ali, ou se você quiser anotar para ler na sua Bíblia. A parábola que Jesus está contando, fala de uma vinha, um homem tinha uma vinha, no meio dessa vinha, tinha uma figueira. O dono da vinha chegou e disse, eu venho há alguns anos aqui procurar fruto, e não tem, corta, não deixe que ela fique ocupando o lugar em vão.
Para que está aqui ocupando espaço se não produz fruto? Mas o que eu acho interessante, irmãos, que nesta vinha tinha um vinhocultor. Era aquele que cultivava, era aquele que estava no dia a dia por perto. Não era o dono da vinha, era o vinhateiro, era aquele que se envolvia com ela, que passava todos os dias. E ele diz assim para o dono: não corte ela agora, me dê mais um tempo. Algumas traduções vão dizer, me dê mais um ano. Eu vou cuidar dela, eu vou adubá-lo, eu vou trabalhar nas suas raízes. E depois, se ela não gerar frutos, então você corta. E note, irmãos, que esta parábola, ela está ilustrando nós, gentios. Por que eu digo isso? Porque tinha uma vinha, a vinha tinha um dono, mas no meio da vinha tem um diferente, uma figueira. E esta figueira, além de estar ali, ainda não tinha frutos. Então, pela lei, pelo decreto do dono da vinha, do vinhateiro, do dono da vinha, seria o seguinte: corta, porque está ocupando o lugar, está sendo inútil, e joga fora, ou lança no fogo. Mas tem um que está ali trabalhando, e este um representa Jesus. É aquele que intercede, é aquele que roga pelos diferentes, é aquele que morreu pelos gentios, é aquele que pagou o preço, é aquele que conhece essa figueira, e muitos eram figueiras bravas, aleluia. Ele sabe quem é, e ele disse, não, peraí, dá mais um tempo, aleluia. Pelo decreto da lei, da estatística, do natural, era joga o Miqueias fora, não está dando fruto nenhum. Mas aí Jesus Cristo disse, não joga lá fora, o meu sangue foi derramado por ele, eu morri por ele, dá mais um tempo, eu vou trabalhar nele, aleluia. Ou por que não dizer que hoje o Senhor está falando com alguém e dizendo assim, já não era mais para você estar aqui, porque você secou, murchou, desanimou, parou de ser frutífero, mas Deus está me usando para trazer a sua palavra e dizer, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de você, aleluia. Pode estar infrutífero, pode estar seco, pode estar sem esperança, sem expectativa, mas Jesus não desistiu de você. Oh, glória! E Ele nessa noite está dizendo, eu vou trabalhar em você, aleluia, eu vou trabalhar em você, oh Espírito Santo, e essa é a minha oração, que Deus comece a trabalhar em corações, em vidas, em sentimentos, para Ele entender que não é só ser um religioso, é envolvimento, é gerar frutos em prol deste reino. Foi para isso que Jesus se chamou, foi por isso que Ele morreu. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Frutos é o que Ele espera de nós. Se olharmos para a Bíblia, irmãos, no sentido espiritual, Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, conhecido como frutos do Espírito. Sabe aquele homem, aquela mulher, que entendeu a missão de Jesus, que reconheceu Ele como Senhor, como seu único Salvador. O Espírito Santo entrou nele, e agora ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a gerar frutos do Espírito. E aí você vai olhar para a Bíblia, se conseguir, põe ali para mim, Evelyn, daí aí não preciso estar procurando aqui. Começando, qual é o primeiro fruto do Espírito que está ali? Amor. Esse é o primeiro fruto que caracteriza alguém cheio do Espírito Santo e frutífero. Mas espera aí, deixa eu clarear isso aí, porque você amar a esposa, o esposo, está tudo certo. O filho amar o pai e o pai amar o filho, está tudo certo. Porque isso é fácil. Você amar quem Ele ama é fácil. Só que Jesus, irmãos, pegou os seus discípulos, João capítulo 3,
13 e o verso 35. Deixa eu achar aqui para mim não falar, senão daqui a pouco eu vou falando coisa e você diz, o pastor falou e não está escrito. E tem que estar escrito, porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. 13 e 35 de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Deixa eu explicar para você isso aqui. Não é amar quem é do sangue, não é amar quem faz parte da família, uns aos outros. E aí você pensa, Jesus está dizendo para ele, você deve amar uns aos outros. Esse uns aos outros, irmãos, é pessoas de pensamentos diferentes, é pessoas de aquisição financeira diferente, é pessoas que um fala de um jeito, outro fala do outro. Imagine só, ali tem pescador, ali tem cobrador de imposto, ali tem um camarada que não acredita em nada, ali tem um que veio do grupo dos zelotes, que era o grupo da revolução, um ou mais. Então eram pessoas de lugares diferentes, de criação diferente, de focos diferentes. Aí Jesus disse para eles, vocês querem saber como que o mundo vai conhecer vocês? É se vocês amar uns aos outros. Mas espera aí, pastor, eu amar o fulano, não sou eu, é a Bíblia que está mandando. Mas eu gostar daquele outro, ter amor por aquele, a Bíblia está mandando. E nisto sereis conhecido que sois meus discípulos. É a Bíblia. Quer ver outro fruto? Conseguiu colocar ali, Evelyn? Outro fruto ali? Gálatas 5 e 22. A irmã está no óleo lá, né? Aleluia. Próximo fruto é falar de gozo. A tradução gozo é alegria. Pare um pouquinho, irmão, para pensar. O meio que você está inserido, o meio que você está convivendo, Deus te colocou lá para gerar alegria. Eu não sei se eu estou falando com os crentes que chegam no serviço, irmãos, cara fechada, ruim, parece que chupou o limão. Ele não é o limão, ele chupou o limão, ô glória, azedo, rinzinha. Não foi para isso que Deus te chamou. Como eu já disse, tem dias que só Deus sabe como estamos, mas Deus não te chamou para você ser o encrenqueiro. Deus não te chamou para você ser o pedra no sapato de alguém lá. Não foi para isso. Deus te chamou para gerar frutos do Espírito. E você chega lá, o ambiente é alegre, é leve, porque tem um crente lá. Gente de cara feia, gente que passou o final de semana bebendo, fumando, cheirando, fazendo tudo que não presta, está assim. Então, amanhã, na segunda-feira, você vai encontrar um monte de gente de cara amarrada, ruim, uns gastaram o que não podiam gastar, uns aprontaram o que não devia, enfim, esculhambou tudo. Está assim de gente lá. Agora vai chegar um crente que serve a Deus como a Bíblia ensina, que gera fruto do Espírito ao ambiente. O ambiente é leve, alegre, está levando alegria lá, aleluia, oh glória. E vocês aqui que vão para a escola, vocês têm que contagiar o ambiente. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Outro fruto lá, deu certo? Paz. Você já viu, irmãos, que nós estamos se adaptando com um certo fermento para aumentar as coisas ruins? Eu tenho visto alguns aí, irmãos, que você ouve uma notícia ou conversa, está assim, 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 a pessoa dá um jeitinho de fazer com que aquela brasinha que está quase apagando, ele joga a lenha para o fogo crescer de novo. Sabe aquele que aonde chega, irmãos, arruma confusão. Se tem gente desse tipo, nessa noite Jesus quer te pegar. Aleluia. Jesus quer te encontrar. Pastor, o que ele vai fazer comigo? Vai te dar um abraço, vai te dar um cheiro, vai te encher do Espírito Santo e vai mudar a tua vida. Oh glória! Meu irmão, quando eu olho para isso aqui, Mateus capítulo 5, oh, aleluia, a idade vai chegando, irmãos. Mateus capítulo 5, é os primeiros versículos ali. Está escrito assim, bem-aventurado os pacificadores. O que é um pacificador? Pessoas que promovem a paz. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados
filhos de Deus. Irmão, tem gente que pensa que evangelho é só vir para a igreja. A evangelho é descer as águas. Evangelho é participar da Santa Ceia. Tudo isso faz parte. Mas evangelho é muito mais do que isso. Quando Jesus se chamou, ele disse assim: ei, eu estou enviando você no meio de lobo. Eu estou mandando você para o meio de pessoas que não são. Pessoas com confusão, pessoas com amargura, pessoas que estão embriagadas, pessoas que estão com raiva, com ódio no coração. Mas eu estou mandando você para você gerar paz. Aleluia. E Jesus diz assim: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, a minha paz é para ficar, é para sempre. Sabe qual é a paz do Senhor Jesus? É aquela que não é ausência de problemas, é envolto dos problemas, você descansa, porque você está escondido, aleluia, em Cristo Jesus. Que tipo de árvore sou eu? Lembrando que só tem dois tipos: a árvore boa e a árvore má. Fruto bom, árvore boa. Fruto má, árvore má. E poderíamos falar de muitos, irmãos, mas eu estou vendo que aquele relógio está indo. Depois ali, prosseguindo, vai ter... Deixa comigo aqui, não tem problema, né? Vai ter ali bondade, fruto do Espírito. Benignidade, fruto do Espírito. Mansidão. Oh, Jesus! Nessa aqui, irmão, Jesus também me pegou, porque eu era bem nervosinho. E Ele está trabalhando em mim ainda. Ele está trabalhando em mim. Oh, glória! Mas você lembra do convite de Jesus, Mateus 11, 28, 29 e 30? Sei que a Evelyn está perdida lá, porque eu falo uma coisa e falo outra, tem problema, vai dar tudo. Crente entende, irmãos, porque está tudo na Bíblia que eu estou falando aí. Mateus 11, a partir do 28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos, todos. Vem o Veilson, vem o Vanderlei, vem todos. Vem a irmã Maria, vem o irmão Zé, vem o irmão Juca, vinde a mim todos, todos. Ah, mas espera aí, um era beberão, outro era briguento, outro era da droga, outro era da bagunça, outro estava lá, outro estava... Vinde a mim todos, todos, todos. Aí Jesus disse assim aqui: eu vos aliviarei. Olha a promessa de Jesus: venha que eu tenho alívio para você. Venha que eu tenho descanso para a tua alma. Só que depois disso, Jesus disse assim: e vocês vão aprender comigo. Mas espera aí, Senhor, aprender o quê? A ser manso e humilde. Isso aqui é condicional. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, Senhor? E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Oh, glória! Oh, Espírito Santo! Jesus chamou todos e mandou a gente aprender essa mansidão, irmãos. Jesus era mestre, Jesus era o melhor em ensinar alguém a ser manso. Eu acho tão interessante, irmãos, que ele pega um matuto pescador, um homem sanguíneo. Eu imagino que o Pedro era baixinho, daqueles baixinhos invocados, irmão, nada contra os baixinhos. Mas porque o Pedro era afoito, Jesus falava, o Pedro pulava na frente. Pedro era o primeiro. E ele fazia algumas artes, irmão. Umas ele acertou e outras ele se complicou. Só que Jesus pega aquele pescador, trabalha nele, até no último momento antes da cruz, ele nega Jesus. Ele diz: Senhor, eu vou morrer contigo. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele deu no pé. Só que Jesus, irmãos, quando ressuscitou, ele já diz àqueles que foram ver ele lá no túmulo: vocês vão para a Galileia e eu encontro com vocês lá. Mas manda um recado para aquele baixinho invocado: oh glória, oh aleluia. Diga para o Pedro que ele vá para a Galileia, porque eu me encontro com ele lá. Sabe o que é isso, irmão? Jesus não desistiu do Pedro. E lá no último momento em que você vê Jesus conversando com Pedro, João no capítulo 21, depois daquela pescaria, aí você vê Jesus chamando ele num cantinho, num particular, e dizendo: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes isso. A negação foi 3 vezes. E 3 vezes Jesus está perguntando novamente. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Pedro, este homem,
com todos esses altos e baixos, ele não desistiu de andar com Jesus. E Jesus não desistiu do propósito que tinha na vida do Pedro. Pois bem, depois desse encontro, depois daquela noite romântica, daquela declaração de Pedro para Jesus, eu te amo, Senhor, e a Bíblia diz que, além de dizer que amava, chorou. Depois disso, você vai ver o Atos dos Apóstolos acontecendo, e quem aparece lá para pregar? Imagine se fosse aquele Pedro que tinha a faca, aquele Pedro que falava que ia e não ia, aquele Pedro encrenqueiro. Os homens chegaram lá e tirar satisfação. Por que esse barulhão todo aí essas horas? Se fosse o velho Pedro, que morava lá num canto do Bateias, ô glória, aleluia, ele ia sair com uma faca na mão e fazer um escarcéu. Mas só que agora é um Pedro que andou com Jesus, é um Pedro que entendeu o propósito, é um Pedro que abriu o coração, as lágrimas lavaram a sua alma, e ele disse para Jesus com sinceridade: Senhor, eu falhei lá, mas eu te amo. Este Pedro, agora revestido do Espírito Santo, pronto para gerar frutos, ele aparece no meio daquela multidão e diz: o que está acontecendo aqui não é gente bêbado, não é gente embriagado não é baderneiro, não é gente que está na bagunça, isso aqui é promessa de Deus, que foi profetizado por Joel, é o derramado Espírito Santo que está acontecendo. Irmão, e este homem começa a gerar frutos, e a Bíblia diz que naquela pregação, 3.000 almas entregaram-se a Jesus. Aleluia. Para nós encerrarmos, tem mais um fruto do Espírito? Deixa quieto ali, não precisa colocar, que está lá em Gálatas 5:22, é que eu falo com ela coloca, eu falo outra, ela coloca, e ela fica na luta lá, né? Gálatas 5:22, eu acho que é o último que vai aparecer ali. Algumas traduções vão ser colocadas assim, ó, temperança. Outras traduções vão colocar domínio próprio, que é a mesma expressão, uma pessoa temperada e uma pessoa equilibrada. Este também é um fruto do Espírito. Equilibrado, temperado. Paulo vai falar em Tessalonicenses, irmãos, acho que é no capítulo 5, e o verso 16, agora eu não lembro, mas enfim, se você, pastor, depois me mostra, eu procuro e acho para você. Mas Paulo diz o seguinte: que as vossas palavras sejam temperadas com sal. Uma pessoa equilibrada, irmãos. E é interessante que Deus nos manda para o meio de pessoas desequilibradas para ver quem somos. Eu não quero acreditar que aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, que quando está no meio dos desequilibrados, ele perde o seu equilíbrio. Ele xinga, ele briga, ele retruca. Eu ouvi notícia, irmão, numa outra igreja que eu estava, de que tinha uns crentes, que ao invés de eles ser exemplo de uma pessoa equilibrada, eles eram os primeiros a chamar o braço. Eu conheci uma turma que não produziam frutos, que quando davam a desavença na vizinhança, saltava lá na rua, aleluia, remangava a camisa, conhecia até umas irmãzinhas que às vezes dobrava a saia. Irmãos, deu um silêncio. Frutos do Espírito. Sabe aquele tribuloso que trabalha lá do teu lado, que tira a tua paciência, que te incomoda? Deus te colocou lá para você gerar frutos. Sabe quando ele vai se converter? Quando ele vê os frutos que você está produzindo. Pastor, mas faz tempo que eu estou produzindo fruto e não muda. Um dia ele vai adoecer. Aleluia, não estou rogando praga em ninguém, entenda. Um dia ele vai estar lá caidinho, triste, abatido, e ele vai dizer assim: ô fulano, me ajuda. Me leva lá, ouvir aquele pastor chato, doido, aquele pastor azedo, grosso, ô glória. Aleluia. Não pare de gerar fruto, irmão, vai chegar um dia.
Vai chegar uma hora que ele vai estar com a imunidade baixa, vai ter uma receita para ele, e aí é você que Deus vai usar para ele comer desse fruto, para ele experimentar este fruto. Deus vai te usar. Agora, seja um crente sábio, equilibrado, cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio de amor, cheio de caridade, humilde, manso, tranquilo. Aqui, irmãos, todo mundo é ovelhinha. Aleluia. Aqui só tem ovelhinha. Eu olho daqui para lá, eu só vejo ovelha. Mas Jesus é melhor do que eu, meu irmão. Mas enfim, aqui, irmãos, todo mundo é ovelha. Só que Jesus disse assim, ó, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Seja manso como uma pomba e prudente